Olá, e aí, como estão? Como vão de quarentena? Tudo bem? O vídeo de hoje é sobre esse grande mestre aqui. Depois eu falo do livro, eu estou mostrando a capa mais por conta da foto dele. Osho. O livro, o vídeo de hoje é sobre este grande professor. Eu vou falar sobre alguns livros dele. E uma curiosidade, Osho nunca escreveu nenhum livro. Osho não escreveu nenhum livro. Todos os livros de Osho foram palestras, foram seminários que ele fazia. Essas palestras e esses seminários eram gravados e depois eram transformados em livros. Então todos os livros de Osho que você vê por aí, e são muitos, eu acredito que tem mais de 200 livros de Osho. E todos eles foram palestras e seminários. Eram gravadas as palestras e depois transformadas em livros. Então eu vou falar um pouco sobre ele e depois vou falar sobre alguns livros. Eu já li muitos livros de Osho, não dá para falar sobre todos. Eu já li mais de 100 livros de Osho. E se eu fosse falar de cada um, muito tempo. Então eu escolhi alguns para comentar, dentre os que eu já li, eu escolhi alguns livros para fazer um comentário. E não foi fácil escolher. Escolhi alguns aqui, mas realmente não foi fácil, porque os livros dele é de uma profundidade absurda. Osho, na minha opinião, foi o mestre e professor de espiritualidade mais influente no século XX, na minha opinião, ok? Ele teve milhões e milhões de discípulos no mundo inteiro, em uma época que não existia internet, não havia aí redes sociais, YouTube, WhatsApp, Instagram. Em uma época que não existia redes sociais na internet, ele tinha milhões e milhões de discípulos, de seguidores no mundo inteiro. Os seus livros eles foram traduzidos em várias línguas e são vendidos no mundo inteiro. Osho sempre teve uma natureza muito controversa, ele tinha uma natureza excêntrica. Desde a sua infância era visível que ele era diferente das outras crianças, era muito solitário, muito estudioso, muito curioso, e desde a infância ele buscava essa transcendência, ele buscava o despertar da consciência desde a infância. Meditava desde a infância e era notório que ele era uma criança realmente diferente das outras crianças. Não se enturmava, não brincava junto com as outras crianças, estava sempre contemplando a natureza, estava sempre observando a natureza. Enfim, desde criança, Osho seguiu ali o caminho do despertar espiritual, o despertar da consciência. E aos 21 anos de idade, após uma sucessão de crises que ele viveu, dos 19 anos até os 21 anos, ele passou por várias crises existenciais, passou por momentos difíceis, que justamente foi o momento em que ele estava se aproximando do despertar da consciência, ele estava se aproximando aí da ruptura com o passado, da ruptura com a personalidade, da ruptura com o velho programa mental, da ruptura com as velhas crenças, com os velhos condicionamentos mentais e fisiológicos. Então, nesse período em que o despertar está muito próximo, o indivíduo ele vivencia situações bem desconfortáveis, para ser bem leve aqui com a palavra. Então, dos 19 aos 21 anos de idade, ele passou por momentos difíceis, aí a família chamava médico para ver o que estava acontecendo com ele, enfim. Mas aos 21 anos de idade, ele teve aí o seu grande despertar e ocorreu a sua transcendência
psicológica, digamos assim. Foi o seu despertar da consciência. Ele atuou muito nos anos 70 e nos anos 80. Ele falou muito, ele viajou muito pela Índia. Ele viajava pela Índia dando palestras, falando o que ele... falando sobre espiritualidade, mas o interessante de Osho, Gurdjieff e Krishnamurti, na minha opinião, começou um novo movimento dentro da espiritualidade aqui no nosso planeta, digamos assim. Gurdjieff, Krishnamurti e Osho, eles mesclavam ciência com tradições espirituais muito antigas. Osho falou sobre o cristianismo, Osho falou sobre o budismo, Osho falou sobre o taoísmo, Osho falou sobre o zen, sobre o budismo tibetano, Osho falou sobre o sufismo, Osho falou sobre o ocultismo, o movimento da escola teosófica de Helena Blavatsky. Osho falou sobre todas as escolas e todas as correntes espiritualistas que existem. Ele falou e falava com uma profundidade enorme. E ele casava essas correntes espiritualistas, muito antigas, algumas, ele casava com a ciência moderna, com aquilo que existia na época, nos anos 70, nos anos 80, aquilo que a ciência já estava comprovando sobre o cérebro, sobre a mente. Ele casava ciência e espiritualidade. Isso eu acho muito legal. Ele fez isso muito bem, mesmo que nos anos 70 e nos anos 80 a nossa neurociência não estava tão avançada. Mas ele casava muito bem psicologia. Ele falava de Freud, de Reich, ele falava muito de Freud, falava muito de Reich, criticava em algumas coisas, claro, mas ele falava também sobre Maslow, sobre Adler, sobre Carl Rogers. Ele falava sobre todos os teóricos da psicologia. Osho era de um conhecimento absurdo. A biblioteca dele era famosíssima, ele tinha milhares e milhares de livros e ele era um leitor voraz. Então Osho, na minha opinião, foi um dos... Eu não quero ser injusto com os outros, mas Osho, em se tratando de espiritualidade, Osho, na minha opinião, foi o professor de espiritualidade que mais marcou o século XX. Pela quantidade de discípulos que ele tinha, pela quantidade de pessoas que se aproximaram dele, ele, para mim, foi o principal professor de espiritualidade do século XX. Odiado por muitas pessoas e amado por muitas outras. Odiado por políticos, odiado por religiosos, porque ele sempre falava sobre as mentiras da política, as mentiras das religiões. Ele não poupava ninguém, ele realmente falava muito, ele não media as palavras. Aquilo que ele não aceitava, que ele achava hipocrisia, ele realmente falava. Então, a religião, e os religiosos e os políticos sempre foram alvos de suas palavras, digamos assim. Então ele fez muitos inimigos, no mundo inteiro, não só na Índia. Ele passou um tempo nos Estados Unidos, tem até um documentário sobre isso, mas Osho foi realmente um professor de espiritualidade fantástico. Criou inúmeros métodos, criou várias técnicas de meditação, enfim. E já está chegando aqui aos 10 minutos, a gente continua no próximo vídeo, ok?